Boa tarde, meninos. Hoje eu vou passar a explicação da atividade de vocês utilizando a própria lista. Quero explicar na lista para mim falar sobre algumas questões que vocês têm me perguntado bastante. Por exemplo, foi essa questão aqui, que foi há 2 semanas atrás, que muitos me perguntaram, que fala sobre potência. Muitos alunos tiveram dúvida nessa questão e hoje eu vou resolvê-la com vocês, aproveitando a nossa aula, Hoje nós precisamos fazer as questões de 14, deixa eu ver aqui, 14 ainda é fração equivalente, então nós vamos fazer a questão 15, 16, 17, 18 e também a questão 19, que são questões que vão falar sobre porcentagens. Tá? São as questões que vocês farão. São 4 questões. Deixa eu só conferir aqui. A 15, a 16, a 17, 18. Depois vem aqui a questãozinha 19. A partir da questão 20, nós estamos analisando só gráficos e não precisa fazer a porcentagem, tá? Então, voltando aqui a 2 semanas atrás, meninos, eu vou pegar isso aqui e vou resolver para vocês agora, porque muitos alunos tiveram dúvidas nessa questão. Muitos alunos vieram me perguntar, sobre essa questão. Então, eu vou resolvê-la com vocês, tá bem? Olhem só. Eu tenho aqui 7 ao quadrado, o sinalzinho de menos 5 elevado a 0, mais, abre colchete, 2 elevado à quarta potência, mais, menos 2 ao cubo, menos 2 elevado a 1. É o seguinte, a primeira coisa que vocês vão resolver é sempre dentro dos parênteses. Então, primeiro você vai resolver dentro do parêntese. Esse colchetinho aqui, você só vai repetir ele. E também os números que já estão do lado de fora, você também já pode resolver. Por exemplo, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, vocês sabem que é 7 vezes 7. 7 vezes 7 vai dar 49. Então, aqui no lugar de 7 ao quadrado, você coloca 49, repete esse sinal de menos, abre aqui o seu parêntese se você quiser. 5 elevado a 0, menos 5 elevado a 0. Meninos, como eu passei propriedade de potência para vocês, vocês viram lá no vídeo que todo número elevado a 0 é 1. Então, todo esse número aqui, é igual a 1, tá? Não importa se ele é positivo, se ele é negativo, sempre vai dar 1. Se caso ele fosse negativo, você ia precisar colocar um parênteses, ia ter que repetir para depois fazer o jogo de sinal. Agora você vai repetir o sinalzinho de mais, você vai abrir o colchetinho, porque a gente só está repetindo, Aqui eu repeti, aqui eu repeti, aqui eu vou resolver, porque nessa fase eu resolvo dentro do parênteses. 2 elevado à quarta potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 4 vezes. Então, vocês vão fazer 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2 vai dar 16. Aí você repete esse mais. Agora eu tenho menos 2 ao cubo. Quem está elevado ao cubo não é só o 2, é o menos 2. Então, menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. Então, eu tenho agora que também olhar os sinaizinhos. E vocês têm o seguinte, meninos, vamos revisar aqui sinais, tá? Toda vez que eu estiver multiplicando mais com mais, vai dar mais. Se eu estiver multiplicando menos com menos, vai dar mais também. E se eu estiver multiplicando mais vezes menos, vai dar menos. E menos vezes mais, vai dar mais. Sabe o que significa isso aqui? Vocês vão anotar aí agora. Multiplicação de sinais. Sinais iguais, sinais iguais, sinais iguais. A multiplicação sempre vai ser mais, certo? Sinais diferentes, a multiplicação sempre será menos.
Tá? Então, toda vez que eu estiver multiplicando números e eu tiver sinais iguais, o resultado vai ser mais. Se os sinais forem diferentes, o resultado vai ser menos. Então, vamos lá. Ó. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos, com esse menos aqui, vai ficar menos. Certo? Então, aqui ficou menos. Tá? 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Então, aqui ficou menos 8. Então, eu venho aqui e vou colocar menos 8. Eu abro um parêntese e coloco menos 8. Sabe por que eu vou abrir um parêntese aqui? Porque, meninos, aqui ficou negativo para não confundir, mas eu já poderia colocar aqui, fazer o jogo de sinal aqui, tá? Agora, menos, esse sinalzinho não está elevado ao meu expoente, então só vou repetir ele. 2 elevado a 1, que é 2 uma vez, deu 2, fecha o cochetinho. Então, ficou, ó, 49 menos 1, se você quiser já pode fazer a continha, ou então você pode repetir, você que sabe, para depois fazer no final. Eu já vou fazer aqui, ó, 49 menos 1 dá 48, mais... A esse 16 eu vou repetir para me poder tirar isso aqui de dentro do parênteses, porque primeiro eu tenho que tirar todo mundo de dentro do parênteses. Aqui eu tenho mais vezes menos. Eu disse que sinais diferentes, o resultado sempre é negativo. Então, mais vezes menos é menos. 16 menos 8 e ainda menos 2. Fecha o parêntese, o colchete, desculpa. Então, ficou 48 mais 16 menos 8. Vou abrir aqui para fazer bem passo a passo. 16 menos 8 é 8, não é verdade? Você tem 16 e você tira 8, quanto que fica? 16 menos 8 é 8. E 8 menos 2, coloca aqui. Então, ficou 48 mais. Agora, a gente vai poder tirar de dentro deste colchete. 48 menos 6, porque 8 menos 2 é 6, que ficou 42. Isso aqui é o resultado da minha continha, certo? Então, aqui, o que vocês precisam revisar, meninos, é a multiplicação de sinais. Ó, mais vezes o mais vai ficar mais, menos vezes o menos vai ficar mais também, porque sinais iguais você sempre terá como resultado positivo, tá? Agora, sinais diferentes, mais vezes menos é sempre menos e menos vezes mais é sempre menos também. Por quê? Sinais diferentes aqui, diferentes é sempre negativo. Sinais iguais é sempre positivo. Sinais diferentes, o seu resultado sempre vai dar negativo, certinho? Agora vamos voltar para as nossas questões dessa semana. Aqui eu só quis revisar isso aqui com vocês, porque muitos me perguntaram sobre essa questão, então eu já fiz ela aqui com vocês. Agora vamos voltar lá na nossa lista. Ainda, meninos, antes de voltar para as nossas questões de porcentagem, vamos fazer essa aqui também, que é a outra questãozinha que vocês tiveram bastante dúvida sobre potência. Olha só, primeiro, como eu disse para vocês, eu vou tirar de dentro do parêntese, certo? Então, aqui eu tenho, olha, menos 10, mais 5, menos com menos, mais menos com menos, ó, menos com menos, mais 4. Tirei aqui do parênteses, dividido, raiz de 9 é 3, mais com menos é menos 2. E aqui eu vou repetir o meu colchetinho, tá? Então, ficou o seguinte, menos 10 mais 5, eu já posso fazer. Menos 10 mais 5 fica menos 5. Menos 5 mais 4. Professora, como que menos 10 mais 5 ficou menos 5? Você tem aqui, você está devendo 10 reais lá no mercadinho. Tá devendo, tá negativo, você tá devendo. Você pagou 5 reais, quanto que ficou? Como que ficou a sua situação lá? Você continua devendo 5 reais. Ou seja, meninos,
Você tem um número aqui maior, negativo. Quando você tem sinais diferentes que eles estejam somando, o que você faz? Você subtrai e conserva o sinal do maior. Você tem que conservar o sinal do maior, porque é o maior que está mandando aqui, tá? Então, ficou aqui, ó, menos 5 mais 4 é igual 3 menos 2. 3 menos 2 é 1, tá? Isso aqui está elevado ao quadrado, então você precisa repetir e elevar aqui ao quadrado. Menos 5 mais 4, como eu disse para vocês, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Você está devendo R$5 e pagou R$4, continua devendo R$1, dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, né? Lembrando que aqui está ao quadrado, então aqui ficou ao quadrado, tá? Quanto que é menos 1 ao quadrado, meninos? Você vai pegar e multiplicar, ó. Menos 1 vezes menos 1. Olha que legal. Menos com menos, como eu disse para vocês, quando eu estou multiplicando sinais iguais, fica sempre positivo. Então, menos com menos é mais. E 1 vezes 1 é 1. Então, isso aqui fica um positivo, certo? Agora sim, vamos fazer as nossas questões de porcentagens. Vamos começar aqui na questão 15, tá? Vocês tiveram que fazer da 10 a 14 na semana passada, que foi frações equivalentes. Olha as questõezinhas de porcentagem. A Delcio comprou 120 figurinhas para seu álbum. Porém, dessas 120, 72 eram perdidas. As figurinhas repetidas representam qual porcentagem do total de figurinhas que ele comprou? Então, meninos, eu quero saber quanto por cento que é 72 de 120. Como que vocês vão fazer isso? Você vai pegar aqui, ó, você tem 72 figurinhas de um total de 120, né? Então, depois que você fizer isso, você multiplica por 100% para saber qual é o valor correspondente. Se fosse, só para vocês entenderem, se fosse, olha só, 120 figurinhas de 120, ia dar 1. Quando você multiplica por 100%, dá 100%, só para vocês entenderem. 60 figurinhas, você sabe que é 50%. Olha se fosse 60 figurinhas de 120. Quando você faz isso, você tem 1 sobre 2, que é igual a 0,5, vezes 100%, olha como que fica. Quando você multiplicar isso aqui por 100%, você tem 50%, tá vendo? Então, foi assim que eu cheguei nessa conclusão, que é só você dividir as figurinhas, né, que você quer saber a porcentagem, pelo total. Então, você vai pegar 72 figurinhas e dividir por 120, você vai encontrar quantos por cento que é, beleza? Depois multiplica por 100%. Número 16. Na semana passada, o quilograma do feijão no supermercado custava R$ 3,50. Nessa semana, o preço desse feijão sofreu um acréscimo de 20%. Então, vocês vão calcular quanto que é 20% de R$ 3,50, meninos, para depois você somar aqui com este valor para saber quanto que está custando o quilo do feijão. Então, olha só, quanto que é 20% de R$ 3,50? Então, você pega aqui, ó, 20%... Então, você tem, ó, 20% vezes 3,50. Viu a diferença de quando eu tenho a porcentagem, né? E de quando eu tenho o valor? Então, aqui você tem, ó, 20% vezes 3,50. Você vai fazer essa continha e aí você vai encontrar o valorzinho do acréscimo, tá? Você multiplica, se você quiser cortar aqui, ó, para ficar mais fácil. 3,50 vezes 2, depois pega esse valor e divide por 10. Você vai encontrar qual é o acréscimo. 3,50 duas vezes dá R$ 7,00. Dividido por 10, você tem R$ 7,00 dividido por 10, 0,7. 70 centavos, né? Então, você vai lá e acrescenta 70 centavos no preço, tá? A questão 17, Júnior comprou uma chuteira em uma promoção com 15% de desconto. Então, antes da promoção, ela custava R$ 320. Você vai calcular 15% de 320. Como que você faz isso? Você multiplica 15 dividido por 100 vezes 320, tá? A 17.
Opa, já falei. A 18. Em uma determinada loja, um tipo de computador no valor de R$800 foi vendido em promoção com desconto de 15%. Ele saiu por quanto? Para você descobrir quanto que é esse 15%, você vai pegar o 800 e multiplicar por 15 dividido por 100, tá? E a questãozinha 19, né, tá dizendo o seguinte: a tabela abaixo apresenta dados da produção e a venda de automóveis de 3 montadoras. O gráfico melhor representa a quantidade de produção vendida por essas 3 montadoras é... Então, como que você vai fazer essa questãozinha? Você pode fazer o seguinte: para cada um desses, você calcula quanto que é 60%. Quanto que é 60% de 1.000? 1.000 vezes 60 dividido por 100. Quanto que é 1.500? Quanto que é 80% de 1.500? Você vai multiplicar 1.500 vezes 80 dividido por 100. Quanto que é 50% de 2.000? Você vai multiplicar 2.000 vezes 50 dividido por 100. E aí você vai ter 3 valores. Aí você vai vir aqui e marcar qual é o gráfico que corresponde a esses valores que você encontrou. Certo, meninos? É isso aí, tá bom? Então, nessa semana é só isso. Boa atividade, boa semana para vocês e fiquem com Deus.